Tem noites em que o silêncio parece alto demais, como se tudo ao redor tivesse diminuído, mas por dentro ainda existisse um ruído constante que não te deixa descansar. E talvez neste sábado 09 de maio, no tempo da Páscoa, você esteja exatamente assim, com o corpo cansado, mas com a mente ainda desperta, insistindo em revisitar tudo o que aconteceu. Você tentou seguir o dia normalmente. Talvez tenha até conseguido sorrir, conversar, resolver coisas, mas quando a noite chega, aquilo que ficou guardado encontra espaço. E aí vêm os pensamentos, as preocupações, as perguntas sem resposta. E no meio disso tudo, Deus te chama. Não com exigência, não com cobrança, mas com um convite silencioso: venha descansar em mim. Respire fundo agora, porque este momento não é sobre fazer mais, é sobre parar, é sobre se permitir ser cuidado. Pai amado, nesta noite eu me aproximo de Ti exatamente como estou, sem máscara, sem força para esconder o que eu sinto. O Senhor me conhece completamente e mesmo assim me acolhe. O Senhor viu o meu dia, viu os momentos em que eu fui forte, viu os momentos em que eu quis desistir, mas continuei. Viu o que ninguém viu, e mesmo assim o Senhor permaneceu comigo. Por isso eu estou aqui, porque eu sei que na Tua presença eu não preciso carregar tudo isso sozinho. Pai, eu não quero levar esse peso para dentro do meu descanso. Eu não quero deitar com a mente cheia, com o coração apertado, com a alma cansada. Então eu entrego aquilo que ainda me preocupa, entrego aquilo que eu não consegui resolver, entrego aquilo que está além do meu controle. Eu entrego porque confio que o Senhor cuida. E enquanto você permanece nesse momento, talvez sentindo algo dentro de você começar a desacelerar, eu quero te fazer um convite simples, mas cheio de propósito. Se esta oração está alcançando o seu coração, se você sente que Deus está falando com você aqui, se inscreva neste canal e ative o sino. Permita que esse momento se repita em outras noites, que esse espaço se torne um encontro constante entre você e Deus. E se você sentir, escreva nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Não precisa ser perfeito, apenas sincero, porque quando você coloca diante de Deus, você não carrega mais sozinho. Eu me lembro de uma mensagem que chegou de Dona Teresa Gonçalves, 72 anos, de Belo Horizonte, aposentada como costureira. Ela contou que sempre foi muito ativa, sempre cuidou de todos ao redor. Mas depois que os filhos seguiram seus caminhos e a casa ficou mais silenciosa, ela começou a sentir um vazio que não sabia explicar. As noites ficaram longas, o silêncio começou a pesar e ela disse que por muito tempo tentou ignorar esse sentimento. Até que numa noite como esta ela decidiu orar. Não com palavras complicadas, mas com o coração aberto. E ela contou que naquele momento sentiu uma paz diferente, como se não estivesse mais sozinha. Talvez hoje seja a sua noite de sentir isso. Senhor, entra agora neste lugar onde essa pessoa está. Não importa o ambiente, a Tua presença transforma tudo. Toca onde está doendo, alcança aquilo que ainda não foi dito. O Senhor conhece cada detalhe desse coração. Há pessoas aqui que estão cansadas de serem fortes o tempo todo, pessoas que estão carregando mais do que deveriam, pessoas que estão vivendo no limite, tentando não desmoronar. E nesta noite, Pai, nós não queremos mais apenas suportar, nós queremos descansar em Ti. Assim como o Senhor prometeu descanso aos cansados, nós nos aproximamos agora, não com força, mas com fé, não com respostas, mas com confiança. Recebe esse coração, Deus, recebe essa mente inquieta, recebe esse espírito cansado e começa a trazer paz, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da Tua presença. Que algo comece a mudar agora dentro de nós, porque quando o Senhor toca o interior, tudo começa a se alinhar no tempo certo. Fica conosco, Pai, fica neste quarto, fica neste silêncio, fica neste momento em que o coração começa a desacelerar, porque é na Tua presença que encontramos o descanso que tanto buscamos, e é aqui que queremos permanecer. Amém. E enquanto você continua aqui sem pressa, sem precisar provar nada,
Algo começa a se acomodar dentro de você, como se o seu interior estivesse encontrando pouco a pouco um lugar seguro. Não é uma mudança repentina, não é algo que você precisa forçar. É um cuidado acontecendo no ritmo de Deus. Talvez você tenha passado tempo demais tentando sustentar tudo sozinho, assumindo responsabilidades que nem sempre eram suas, carregando preocupações que se acumularam ao longo dos dias, semanas, talvez até anos. E sem perceber foi se acostumando a viver cansado. Mas hoje, nesta noite, Deus te chama para um descanso diferente. Pai amado, eu reconheço que fui além dos meus limites. Eu tentei manter tudo sob controle, tentei dar conta de tudo, tentei não demonstrar fraqueza, mas isso me esgotou. Eu não fui criado para carregar tudo isso sozinho. Por isso, nesta noite eu solto o controle, solto a ansiedade, solto a necessidade de resolver tudo agora. Eu entrego e escolho confiar. E enquanto você faz essa entrega, talvez perceba algo acontecendo dentro de você, como se o peso estivesse sendo retirado aos poucos, como se o coração estivesse aprendendo novamente a descansar. Senhor, há pensamentos que insistem em voltar, preocupações com o amanhã, lembranças do passado, dúvidas que ainda não têm resposta, e muitas vezes eu me prendo nisso tentando resolver tudo dentro da minha mente. Mas hoje eu escolho não alimentar esses pensamentos. Hoje eu escolho entregar. Cada preocupação eu coloco diante de Ti. Cada medo eu confio em Ti. Cada dúvida eu descanso em Ti. E há algo poderoso nisso, porque quando você para de lutar sozinho, você abre espaço para Deus agir. E Ele age de forma profunda, tocando aquilo que você não consegue alcançar. Pai, há também feridas que ainda não cicatrizaram completamente, palavras que ficaram, momentos que marcaram situações que ainda doem quando voltam à memória. E mesmo com o tempo, isso ainda pesa. Mas nesta noite, Deus, eu te peço, entra nesses lugares, toca nessas memórias, cura essas feridas, liberta-me da necessidade de reviver o que já passou. Eu não quero continuar preso ao passado, eu quero viver livre. E enquanto essa cura começa, mesmo que de forma silenciosa, permita-se sentir. Deus não está te levando de volta à dor, Ele está te conduzindo à restauração. Pai, renova também as minhas forças. Há um cansaço que vai além do corpo, um cansaço emocional, espiritual, uma sensação de estar no limite. Mas o Senhor é aquele que renova os cansados. Então sopra a vida novamente, traz um novo fôlego, uma nova esperança que nasce de dentro. Que amanhã, ao acordar, algo esteja diferente, mesmo que tudo ao redor continue igual, mais leve, mais firme, mais em paz. Senhor, visita também aqueles que estão enfrentando solidão, pessoas que sentem falta de alguém, que enfrentam o silêncio como um peso, que se sentem esquecidas. Abraça agora, Deus. Faz essa pessoa sentir que não está sozinha, que o Senhor está presente, que existe companhia no invisível, que existe amor mesmo quando não há palavras. E enquanto a noite segue, nós nos lembramos do tempo que estamos vivendo, tempo de Páscoa, tempo de vida nova, tempo de recomeços. Isso significa que aquilo que parece perdido pode ser restaurado. Aquilo que parece sem saída pode se abrir. Aquilo que parece sem vida pode florescer novamente, porque o Senhor venceu a morte. E essa vitória ainda se manifesta hoje. Então nesta noite nós escolhemos confiar mais uma vez. Mesmo cansados, confiamos. Mesmo sem entender, confiamos. Mesmo em processo, confiamos. Porque sabemos que o Senhor está agindo. E essa confiança começa a trazer descanso. Um descanso profundo, verdadeiro, que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor está no controle. Fica conosco, Pai. Continua acalmando cada pensamento. Continua restaurando cada emoção. Continua trazendo ordem onde havia confusão. Porque enquanto descansamos, o Senhor continua trabalhando. Amém. E agora, neste instante em que a noite já se tornou profunda e o mundo ao redor parece ter desacelerado completamente, há algo novo acontecendo dentro de você.
Não é algo que faz barulho, não é algo que chama atenção. É silencioso, mas é real. É a paz de Deus encontrando espaço onde antes havia tensão. Talvez você ainda tenha situações sem resposta. Talvez algumas preocupações ainda existam, mas elas já não têm o mesmo peso porque você não está mais segurando tudo sozinho. Você entregou, e quando você entrega de verdade, Deus começa a sustentar. Pai amado, neste momento final eu não quero mais pedir, eu quero permanecer nesse lugar onde o Senhor me encontrou, onde o meu coração começou a descansar de forma verdadeira. Eu passei o dia tentando dar conta de tudo, tentando resolver, tentando não falhar, mas agora eu entendo que não preciso continuar nesse esforço sozinho. O Senhor está comigo e isso é suficiente. Senhor, eu recebo a Tua paz, uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz que não exige explicações, uma paz que simplesmente envolve e acalma. Que ela desça agora sobre a minha mente, silenciando cada pensamento que ainda tenta voltar. Que ela desça sobre o meu coração, dissolvendo qualquer angústia restante. Que ela desça sobre o meu corpo, trazendo descanso profundo. E enquanto isso acontece, não resista. Permita-se descansar, permita-se confiar, permita-se soltar o último peso. Pai, eu entrego também o meu amanhã, tudo aquilo que ainda não aconteceu, tudo aquilo que eu não posso controlar, tudo aquilo que ainda me causa insegurança. O Senhor já está lá, o Senhor já viu, o Senhor já preparou caminhos, e isso é suficiente para que eu descanse hoje. Eu não preciso antecipar dores, eu não preciso carregar o futuro, eu só preciso confiar. Senhor, guarda também os meus sonhos, aqueles que ainda vivem dentro de mim e aqueles que eu quase deixei para trás. O Senhor conhece cada desejo sincero do meu coração. Se vierem de Ti, sustenta-os. Se não vierem, ensina-me a soltá-los em paz. Eu não quero insistir no que não faz parte do Teu propósito. Eu quero viver alinhado com a Tua vontade. Pai, abençoa este lar nesta noite, cada detalhe, cada pessoa, cada espaço. Que haja paz neste ambiente, que haja descanso verdadeiro, que haja proteção em cada instante. Afasta todo o mal, afasta toda inquietação, afasta tudo aquilo que não vem de Ti. Que anjos estejam ao redor, guardando, protegendo, trazendo segurança mesmo no invisível. E que esta noite seja marcada, uma noite em que eu consegui soltar o que estava pesado, uma noite em que eu senti a Tua presença de forma real, uma noite em que algo dentro de mim foi restaurado, e agora eu descanso. Descanso na Tua fidelidade, descanso no Teu cuidado, descanso no Teu amor, e nesse descanso eu me permito dormir, não como fuga, mas como confiança. Confiança de que enquanto eu durmo o Senhor continua agindo. Se houver silêncio, que seja preenchido pela Tua paz. Se houver lágrimas, que sejam acolhidas por Ti. Se houver cansaço, que seja transformado em renovação, porque eu sei que ao amanhecer algo dentro de mim estará diferente, mais leve, mais firme, mais em paz. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por permanecer comigo. Obrigado por cuidar de mim mesmo quando eu não percebo. Continua comigo enquanto eu durmo. Continua agindo mesmo no invisível. Continua falando ao meu coração mesmo no silêncio, porque eu confio, e nesta confiança eu descanso. Em nome de Jesus. Amém.